Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que eu venho pesquisado, que é o Smart Beta e o Factor Alpha. É um tema mais específico para quem já conhece um pouco de Factor Investing, mas dizer aí qual é a melhor forma de você fazer essa metodologia, qual é a melhor forma de você fazer o Factor Investing para você ter a melhor rentabilidade possível. Quantas empresas você tem que escolher, qual o universo, qual a periodicidade você tem que trocar a carteira, quais pesos você dá para cada empresa. Então você vai ter várias peculiaridades do Smart Beta e do Factor Alpha na hora de você fazer a sua carteira de Factor Investing. Então, esse estudo aqui ele traz um pouquinho sobre esses dilemas, né, de como balancear a sua carteira e tudo mais. E vou explicar um pouquinho como a gente vai fazer o Factor Investing da melhor forma possível para extrair a maior rentabilidade possível da estratégia. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Sullivan, sou estudante de economia e bora aqui para o nosso vídeo então, que eu quero dizer mais ou menos quanto tem que dar o peso, etc. E a diferença entre essas duas metodologias aqui. É muito interessante quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o Factor Investing, a gente perceber as vantagens de ter pouco dinheiro na hora de você investir. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença, embora as pessoas não explorem isso muito bem, principalmente quando fazem stock pick, né? Quando você compra uma Vale, uma Petrobras da vida, não é que você está investindo errado, não necessariamente você está investindo errado, mas certamente você não está se aproveitando da questão de você ter pouco dinheiro, porque essas empresas são amplamente negociadas tanto por você quanto por grandes fundos, grandes investidores. Então, talvez existam empresas pequenas que não estão no radar de nenhum investidor, que não está na moda aí, né? Que pode trazer uma grande rentabilidade, só que ela não vai ser falada por grandes investidores, você não vai ouvir falar dela, porque ela simplesmente não tem liquidez suficiente para grandes fundos, grandes pessoas falarem sobre ela, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a vantagem de ter pouco dinheiro na hora de investir e como isso impacta a rentabilidade final, tudo bem? Todo esse vídeo aqui é baseado nesse artigo que eu vou deixar ali na descrição, o artigo em inglês. Recomendo que quem sabe inglês leia. Um artigo muito legal, que ele já começa com uma frase bem legal, falando que ele acredita que as estratégias, uma frase em inglês, obviamente, devem ser construídas de Factor Investing para conseguir alfa, né? Conseguir ali o outperform no Ibovespa, conseguir uma rentabilidade acima do Ibov, e não para ficar escalando, no caso aqui que ele está falando da S&P 500, obviamente, mas não para ficar escalando, investindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares, tudo bem? E as estratégias de Factor Investors, quando você for montar ela tem que tirar proveito dos fatores da melhor forma possível, e não de quanto você tem que colocar o dinheiro e etc. Tá? E isso que geralmente é feito tanto pelos ETFs lá fora, quanto os fundos ativos. Porque ele até comenta aqui como que os ETFs eles fizeram que o custo de fazer Factor Investing fosse muito baixo. Então ele comenta aqui, inclusive, que os fundos como a taxa de administração lá fora é muito, muito baixa mesmo, 0,01, 0,02%, é baixíssima, acaba que você tem que ter muito dinheiro investido nela. Tá? Eu acho que eu até comentei isso aqui na aba do Smart Beta. E quando você tem, aqui eu botei aqui, com a baixa taxa dos ETFs, as estratégias precisam de muito dinheiro para se tornar rentável. Então não é rentável você criar, por exemplo, um ETF que vai investir 100, 200 mil reais. Ou 1 milhão de dólares, os ETFs têm que investir 50, 60, 70 bilhões de dólares. E o impacto disso na hora de você comprar, por exemplo, small caps, que é um fator muito relevante no modelo do Fama, né, do time Fama lá, é uma coisa que impacta muito a rentabilidade, a gente vai ver já já, tá? Então, qual a diferença, então, entre Smart Beta e Factor Alpha? Bom, basicamente, o Smart Beta ele é um índice de ações de Factor Invest. Então, quando você está fazendo ali um Smart Beta, você está escolhendo centenas de ações escolhidas baseadas nos fatores de forma simples. Então, a gente vê aqui, por exemplo, as 500 ações do índice S&P 500, você vai lá e escolhe as 250 mais baratas. Isso aqui é uma coisa amplamente feita nos ETFs lá no exterior, tá? Eu acho que os ETFs lá são a melhor forma de você fazer factor, mas tem que tomar cuidado porque a grande maioria deles, infelizmente, faz esse tipo de coisa. Das 500 ações, escolhe 250, por isso que a gente fala de Smart Beta. Porque, para quem entende um pouco mais de mercado financeiro, sabe que o beta é o fator ali mercado, né? E ele é o fator como se você estivesse comprando o S&P 500, comprando o VVB11 ou qualquer coisa do gênero. O beta do mercado é igual a 1. O Smart Beta, o beta inteligente,
é simplesmente você, nesse mercado gigante, escolher um índice também, criar um outro índice, mas um índice mais inteligente, você criar uma portfólio de ações que provavelmente vai ganhar do S&P 500 ou do Ibovespa aqui no Brasil, né, trazendo para a nossa realidade, mas não necessariamente ele vai ser o melhor do mundo, tá? Ele talvez escolha empresas baseadas em apenas um fator, como é o caso de muitos ETFs lá nos Estados Unidos, eles pegam apenas um fator ou dois, ali alguns pegam até três, tá? E outra coisa muito, muito, muito importante é que todos os fundos, tanto os ETFs quanto os fundos ativos, da própria AQR, que eu falo aqui no canal bastante dela, de 170 bilhões de dólares sobre gestão, ela usa balanceamento por liquidez e assim os índices também. Então, como que isso quer dizer? Por isso que a Vale, o Itaú e a Ambev, por exemplo, são empresas que têm um grande percentual do índice Bovespa aqui no Brasil. Tanto o índice BOVA11, GOV11, VVB11, S&P 500 no caso, né? Todos esses índices eles estão ponderados pela liquidez da ação. Então, quanto maior a liquidez, maior vai ser o peso da ação no índice. As metodologias do Smart Beta ponderam as carteiras de Factor Investing assim também. Então, quanto maior a empresa, mais peso ela vai ter na carteira. Isso é assim que os ETFs fazem lá fora, tanto de Factor Investing quanto qualquer índice normal, que é ponderado ali pela capitalização. E isso acaba anulando um pouco o fator tamanho, tá? Dado que uma empresa pequena vai ter uma porcentagem ridícula final na carteira. Então você tem ali duas empresas, uma que vale R$ 10 e a outra que vale 1 milhão. As duas, a que vale 1 milhão tem um preço sobre lucro, por exemplo, de 35 e a que vale R$ 10 tem um preço sobre lucro de 2. Talvez a que vale 1 milhão vai ter mais peso na carteira, no final das contas, quando você está escolhendo empresas baratas do que a empresa que vale R$ 10, porque a liquidez dela é muito baixa para quem quer investir bilhões de dólares ou bilhões de reais, tá? Então, isso aqui é muito importante você entender que o Smart Beta usa esse ponderamento por liquidez, mas na maior parte das vezes isso aqui não vai ser bom, tá? Então você tem ali vários problemas. O Smart Beta ele vem para resolver esses problemas de escala e você vai ter retornos ali próximo ao índice Bovespa, no caso aqui no Brasil. Se você fizer esse tipo de ponderação, porque você vai ter ali um retorno melhor, porque você está utilizando os fatores, você está utilizando o Factor Investing, mas bem próximo, porque você está ponderando por liquidez e você está escolhendo uma carteira de ações com muitas ações. Tá? O que é o Factor Alpha, então? O Factor Alpha é o que eu tento trazer aqui no canal. Tá? É uma carteira concentrada nas ações vencedoras após um longo processo de seleção. Então, um longo processo acaba que nem é tão verdade. Tá? Na Magic Formula a gente consegue até passar por dois indicadores, que é o EV/EBITDA e o ROIC, mas o longo processo de seleção, as ações vencedoras é mais você comprar realmente as ações que estão no topo do ranking, as 10 primeiras, as 15 primeiras, e concentrar toda essa carteira. Uma forma de você fazer esse longo processo de seleção, e que eu ainda não trouxe aqui no canal, porque eu ainda não consegui fazer esse tipo de estudo, tá? Estou desenvolvendo esse tipo de coisa, é utilizar um sistema de pontuação com vários fatores, atribuindo ponto conforme você vai montando o ranking. Então, o que isso quer dizer? A carteira final vai ter ações que estão em vários rankings ao mesmo tempo. Então, vamos supor que a gente está utilizando 10 indicadores para fazer o nosso estudo de Factor Investing, tá? E aí a gente pega uma empresa que ela é ao mesmo tempo barata, pequena e rentável. Em métricas de ROI, em métrica de ROIC. Então você vai fazer o ranking do ROIC, ela aparece em primeiro. Você vai fazer o ranking do ROI, ela aparece em quinto. Você faz o ranking das small caps, ela está em quarto. Então ela vai fazendo essa pontuação, vai pontuando e no final você tem uma carteira de 10 ações com as que mais pontuaram conforme você foi fazendo os rankings. Como você já deve imaginar, isso deve dar um trabalho desgraçado. E só dá para fazer isso na programação, programando em R, que inclusive está aqui. Eu estou começando a desenvolver alguns algoritmos lá no R para conseguir rodar esse tipo de estudo, mas ainda não consegui finalizar esse tipo de coisa aqui, mas é uma coisa interessante para testar no futuro, tá? Isso aqui também, o Factor Alpha, ele traz o menor número de ações possíveis, principalmente concentrada no topo do ranking, que é ali onde está o maior prêmio de rentabilidade. A gente vai ver o estudo já já, qual é esse prêmio de rentabilidade aqui nesses gráficos que eu vou mostrar para vocês já já. Tá? E o balanceamento ele é igual para todas as ações. Isso aqui vocês já estão até cansados de saber, aqui no canal eu sempre trago os estudos. Se você ainda não viu os estudos do canal por algum motivo, clica no cardzinho aqui que está com a playlist completa de todos os estudos de renda variável que eu já fiz aqui no Brasil, com toda a rentabilidade, quais indicadores eu utilizei e tudo mais.
Mas nesse tipo de balanceamento você faz igual para todas as ações. Então não importa, a Vale, a ação da Vale ou a Pindorama vai ter a mesma porcentagem, porque você não quer saber qual é a liquidez da ação, você só quer acertar quem tem a maior valorização no futuro, e para isso você dá chance igual para todo mundo, você não pondera por liquidez, tá? Então qual é a diferença de você fazer Smart Beta para Factor Alpha? Então foi realizado um estudo aqui em cima do S&P 500, então eles pegaram lá o S&P 500, fizeram o fator valor, tá? Fizeram um estudo em cima do fator valor e criaram 3 carteiras, na verdade criaram muito mais do que 3, vocês vão ver já já, mas 3 tipos, né, de carteiras, uma com peso igual, outra ajustada por liquidez, que no caso é como é montado um índice normal, o Ibovespa, S&P 500 e tudo mais, e o ajustado por liquidez e valor, que você dá preferência a empresas grandes e baratas do que small caps caras, tá? E você tem ali uma carteira de 50 a 500 ações, então, como você já deve imaginar, o S&P 500 tem 500 empresas, 500 ações é como se fosse o mercado inteiro ali, tudo bem? Então a gente vai vir aqui para o nosso estudo, e é muito interessante, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Quando você entra aqui no nosso estudo, o Equal Weight aqui, que é o portfólio de mesmo peso, olha como é que o Equal Weight de 50 empresas, ou seja, você escolher só 50 empresas do S&P 500, deu mais ou menos 7% ao ano a mais do que você comprar só o S&P 500. Então, realmente, você ter o portfólio Equal Weight com 50 empresas foi o melhor de todos. Quando você vai abaixando aqui para mais empresas, você consegue ter uma rentabilidade menor, mas olha que interessante, comprar o S&P 500 com peso igual em todas as empresas, ou seja, isso tem até DF disso, tá? Eu podia até estar dando uma pesquisada, mas existe, se você jogar no Google aí que você vai achar o tickerzinho, o S&P 500 sem ser ponderado por liquidez, ponderado tudo igual, todas as empresas têm o mesmo peso, ele teve uma rentabilidade 1,8% a mais do que o S&P 500 normal, que é esse segundo portfólio aqui, ajustado por liquidez de 500 empresas. Então, o outperform dele é zero, obviamente, né? Esse aqui é o S&P 500 normal, ponderado por liquidez com 500 empresas. Então, você vê ali que o Equal Weight, ele dá, não precisa nem dos fatores necessariamente para você conseguir dar um outperform no S&P 500, tá? E aqui o Cap Adjusted Value, que é o ajustado por liquidez e por tamanho, você vê aqui que você consegue ter alguma rentabilidadezinha melhor, mas realmente o melhor é o Equal Weight. E aí quando você vem aqui, cadê o negócio aqui? Queria mostrar para vocês também. Outro estudozinho também legal aqui, ó. Ele faz também, ó, qual é o preço sobre o lucro, que foi a métrica que ele usou aqui para fazer o fator valor das carteiras. Então você vê aqui com 50 empresas, o preço sobre o lucro é 11,6, com 100 empresas é 13, com 150 empresas é 14,3. Então, conforme você vai aumentando o número de empresas, mais seu preço sobre o lucro sobe e automaticamente sua rentabilidade cai, porque quanto mais barata a empresa, provavelmente mais valorização ela vai ter no futuro, tá? Então você consegue aqui ter uma rentabilidade muito melhor. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o impacto do custo. Então perceba que o Equal Weight, né, o portfólio com todas as ações iguais, ele tem um custo muito alto. Então, quando você tem aqui 50 milhões de dólares, que pra gente é muita coisa, né? Pra gente é absurdo, isso aqui já é 50 milhões de dólares, você tem um custo até tranquilo para um portfólio de 50 ações de todos os iguais. Então, perceba, quando você tem menos de 50 milhões de dólares, você fazer o que dá mais dinheiro é fácil. Essa aqui é a vantagem de você ter pouco dinheiro, faz muita, muita diferença. Tá? E quando você tem, por exemplo, aqui 50 bilhões de dólares, que geralmente é o financeiro de um ETF, por exemplo, 50 bi, 60 bi, você tem ali um impacto de 4% ao ano nos custos, né? Muito, muito, muito alto. Conforme você vai aumentando o tamanho da carteira, você tem um impacto menor, óbvio, mas perceba que quando você faz o ajustado por liquidez, que é como é feito normalmente, tanto nos índices quanto nas carteiras de factor, o impacto de custo ele é muito baixo. Principalmente quando você tem, por exemplo, uma carteira aqui, ó, de 500 empresas com 50 bilhões de dólares, 500 empresas ajustado por liquidez, você não tem impacto de custo praticamente nenhum, tá? Então você consegue realmente ali ter uma diluição muito tranquila do seu custo. Por isso que todo mundo faz assim e não faz equal weight, né? Ali com os portfólios de todo o mesmo peso, porque o custo é muito alto de você fazer essa estratégia em comparação ajustada por liquidez quando você tem muito dinheiro. Você impacta muito no preço do ativo, né?
Por isso que essa aqui é uma lição que eu queria deixar para vocês nesse vídeo, de que você ter pouco dinheiro faz muita diferença, tá, galera? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Aqui embaixo tem o meu curso também. Se você tem interesse em aprender mais sobre Factor Investing, o curso vai estar aqui na descrição, tá? Não esquece de dar like no vídeo, isso me ajuda a crescer aqui no YouTube, por favor, isso me ajuda muito mesmo. Se inscrever no canal, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo mais técnico, mais puxado. Esse aqui é um conteúdo mais nichado, né? E se você tiver interesse no curso para saber mais sobre Factor, vai estar aqui embaixo na descrição. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até a próxima.